Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso experimental de física nuclear conceitual, né? Esse experimental não é oficial, né? Então vamos só falar do nosso curso de física nuclear conceitual. Hoje a gente vai falar sobre o potencial, né? E os níveis de energia de uma partícula no núcleo, né? O que é o potencial, tá? O que é o potencial eletrostático aí? O potencial eletrostático, né? O eletrostático. O que é o potencial da nuclear, né? A gente pode fazer um paralelo com o potencial eletrostático, né? É a energia potencial, né? O nosso famoso U de X, né? Então, o nosso querido U de X lá, que vocês devem se lembrar, né? Da mecânica, né? Então, um que a gente pode comparar aqui é qual que é o U de X, ou no caso, o U de R, né? Do potencial eletrostático, né? É Q2, né? Duas cargas pontuais, né? É Q2, né? 1 sobre 4πε0, 1 sobre R, né? Esse U de X, né? Ou no caso, o U de R, ele é obtido do negativo da integral da força, né? Integral de linha lá da força. E ele tem aquela expressão, né? De uma função que cai com o inverso do raio, né? Ou com o inverso da distância, no caso, né? Então, essa função aqui, né? Então, essa é a função U de X ou U de R em função do X aqui para a repulsão eletrostática, né? Então, isso aqui é uma força eletrostática e claramente é de repulsão, né? Então, se uma partícula for mandada com uma certa energia total aqui, né? Desse valor aqui, vamos colocar aqui, essa é a energia da partícula, né? Então, ela vai se aproximar até esse ponto aqui, ó, né? Esse ponto aqui, vou chamar de A. E a partir desse ponto, ela vai retornar, né? Ela não consegue chegar mais perto, porque a força eletrostática é cada vez mais forte. Então, a gente quer uma coisa análoga disso aí para física nuclear, tá? Então, vamos começar com o nêutron, tá? Vamos começar com o nêutron, tá? Então, o que tem o nêutron? O nêutron, ele não tem... O nêutron, ele não tem carga, então ele pode se aproximar do núcleo tanto que ele quiser, porque ele não vai ser repelido pelo núcleo, né? Já um próton é repelido, né? Porque ele tem carga positiva e o núcleo também. Então, se eu fizesse um gráfico do potencial U de X, né, em relação a X para o nêutron, ele não veria nenhum tipo de força, né? Ele não veria nada, estaria livre, leve e solto até chegar numa distância aqui, A. Esse valor de A é 2 Fermi, tá? Não sei se já falei isso para vocês. Ou 2 vezes 10 a menos 15 metros, tá? Essa é o alcance da força nuclear, tá? Então, é uma força muito forte, né? Que mantém o núcleo estável, né? Porém, ela é de curtíssimo alcance, né? Então, só 2 vezes 10 a menos 15. Se passou disso aí, ela vai a zero, assim, ó, bem rapidão. Então, até esse ponto aqui, ele vale isso, né? Depois ela cai rapidamente, né? E varia isso aqui, né? Vou aumentar essa linha aqui. Então, depois ela faria isso aqui, ó. Aí aqui ela seria mais ou menos constante. Então, a força nuclear ela é mais ou menos constante dentro do núcleo, né? E quando você chega numa certa distância, né, ela encontra essa barreira enorme aqui, que não deixa o que está dentro do núcleo sair. Por isso que o núcleo não se desintegra sozinho, tá? Então, vamos escrever isso aí, né? Então, como é que eu vou escrever isso aí? Vamos colocar assim. A força experimentada por um nêutron, né, é 0 para distâncias maiores que A, né? A é ali, 2 vezes 10 a menos 15, né? Para menores distâncias, né, existe uma forte atração, né, que faz com que o nêutron, né,
esteja num estado ligado. Então, se o nêutron vier aqui, ele vai decair aqui, vai perder energia, e essa energia vai ser emitida, tá? Em forma provavelmente de fótons, né? O núcleo vai emitir energia de volta para conservar a energia, né? Dentro do núcleo, o potencial é constante, tá? Então não tem muita diferença. Se você está a 1 Fermi ou 1,5 Fermi, tá? Você está aqui, ó, entre 1 e 2, entre meio e 2, então você não sente nenhum tipo de força. Você só sabe que se você tentar afastar muito, aí você tem uma forte atração que não deixa você ir embora, né? Então, esse é o potencial para o nêutron. Para o próton, o que acontece para o próton? Então, para o próton, né, para distâncias maiores que A, né, ou seja, distâncias maiores do que 2 vezes 10 a menos 15, há uma repulsão coulombiana. Porque o próton é positivo, o núcleo é positivo. Então, se ele tiver uma distância maior do que A, né, ele não sente nenhuma força nuclear, mas ele sente uma repulsão das cargas, porque a força eletromagnética, ela tem o que a gente chama de alcance infinito, tá? Todas as forças que caem com o inverso do quadrado da distância, igual a eletromagnética ou a gravitacional, elas têm chamado de alcance infinito. A força nuclear tem um alcance finito, e você pode modelar isso, né, botando uma força que além de cair com 1 sobre R2, esse 1 sobre R2 multiplica uma exponencial negativa. Então ela faz ela ir a zero bem rapidinho, tá ok? Então, ao invés de eu ficar desenhando, vamos ver o que o nosso livrinho está falando aí, tá? Então, o que ele está falando aqui? A primeira figura aqui é a do nêutron, tá? Então, como você pode ver aqui, até essa distância aqui, que é o A, não há nenhuma força sobre o nêutron. Depois ela cai, né? Aqui tem uma linha, essa linha pontilhada seria uma queda brusca, né? Uma descontinuidade, né? Só que na vida real não existe descontinuidade, né? Tudo contínuo. Então, aqui tem a forma do potencial real do nêutron, né? Ele tem essa curva mais suave aqui e chega até esse ponto. No caso do próton, como eu disse, né? Existe uma força coulombiana, que está aqui, ó. Tá aqui a força coulombiana, ó. Z, que significa número de prótons do núcleo, né? Então, é a carga do núcleo vezes Z, carga do próton. Esse E ao quadrado é porque Z vezes E é a carga do núcleo, vezes E de novo é a carga do próton. Sobre 4πε0 R, né? Então, é a mesma que eu desenhei ali, né? Então, é o Q1, Q2, o Q1, vamos até escrever do jeito que tá aqui. O Q1 é ZE, que é a carga do núcleo, o Q2 é só a carga do próton, que é E, sobre 4πε0, 1 sobre R, né? Então, ele tem essa forma aqui que cresce, né? Cada vez que você chega mais perto do núcleo, vai aumentar a repulsão eletrostática. Porém, se você tiver uma energia grande o suficiente, que é chamado de B, esse B aqui é chamado de barreira coulombiana, tá? O que é essa barreira coulombiana? É justamente a energia necessária que você precisa ter, que o próton precisa ter, para que ele seja fundido com o núcleo, né? Passa a existir junto com o núcleo no estado ligado. Se a energia for menor do que a barreira coulombiana, o próton vai ser repelido, né? Então era basicamente o que Rutherford viu nos experimentos dele, né? Lembra do bater e voltar? Isso era porque a energia não era forte o suficiente. Se a energia fosse grande o suficiente, ele ia fundir as partículas alfas lá dentro, né? Então, tem essa barreira coulombiana aqui. Aqui está o nosso ponto A de novo. E depois ela cai rapidamente, né? Então, você forma de novo um estado ligado aqui, ó. Tá? Então, você forma um estado ligado do próton junto com o núcleo aqui, tá? Então, essa é a forma do potencial, né, sentido por um próton, né? É repulsivo a grandes distâncias devido à força elétrica, né? Porém, a pequenas distâncias, a força nuclear começa a funcionar. Claro, ela só funciona para distâncias menores do que A, ou seja, para menores que 2 vezes 10 a menos 15.
ou 2 fermis. E aí, ela é super atrativa, muito atrativa, bem maior do que, mais do que 100 vezes mais forte do que a força elétrica, por isso forma-se estados ligados, tá bom? A gente pode também agora tentar modelar quais seriam os níveis de energia dentro do núcleo, né? Vamos pensar dentro do núcleo só. O que é os níveis de energia? Esse nível de energia ele é análogo a mais ou menos os níveis de energia dos elétrons no átomo, né? Lembra lá dos elétrons no átomo? Você tem aqui o núcleo, aí você tem a camada K, camada L, camada M. Cada vez, quanto maior a camada, mais energia tem, né? Então, menor é a chamada energia de ionização, né? Então, ela tem a chamada energia de ionização, que é a energia necessária para tirar um elétron, né, do átomo, né? Aqui a gente também tem, que é chamada de energia de ligação, né? Energia de ligação por nucleon. Energia necessária para tirar um nucleon de dentro do núcleo, né? Mas como é que a gente modela isso matematicamente, né? Na mecânica quântica, né? Vamos falar um pouquinho de mecânica quântica aqui. Um modelo mais básico de confinamento que a gente tem é o potencial quadrado, que a gente chama, infinito. Ou melhor, outro nome dele, poço potencial. Poço potencial. É o tal do poço potencial. O que é o poço potencial? Ele considera o seguinte: para valores menores do que zero, né, pensa o eixo x aqui. Então, para valores negativos de x, eu tenho uma energia potencial infinita. Entre 0 e A, que é 2 fermis, eu não tenho energia potencial. E para valores maiores do que A, eu tenho novamente uma energia infinita. Quando eu faço isso, né, essa é uma aproximação, né, eu estou basicamente considerando que, quando estou fazendo isso, eu estou basicamente considerando que essa altura aqui é infinita, ó, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo que, né, claro, que é R, então R não existe menor que zero, né? Mas aqui eu estou basicamente falando é isso, né? Quando daqui até aqui não tem nada, né? É constante, que eu chamei de zero, e acima desse valor A, ela é infinita, né? Claro, na prática não é infinita, tem uma energia bem conhecida, mas como primeira aproximação, isso é muito bom, tá? Muito bom, a gente vai obter uns resultados bem legais aqui. Quando você usa mecânica quântica para isso, e bota esse tipo de potencial aqui, né? Que é um V igual a zero, se tiver entre 0 e A, e um V igual a infinito, em qualquer outro caso, o que acontece? Eu tenho as energias que são dadas por H cortado, 8m A, M a massa, A é esse intervalo aqui, vezes nx ao quadrado, tá? O importante aqui é esse n, né? Isso aqui é uma constante. H cortado é H sobre 2, né? Então, H cortado é H sobre 2π. M é a massa do nucleon, A é essa distância. Isso aqui é um número quântico, tá? Esse é um número quântico. O que significa isso? Ele é um número discreto, né? Quando eu falo de física quântica, né? O que é a física quântica, né? Eu quero falar que a natureza, né, a pequenas distâncias, igual dentro de núcleos ou nos átomos já, ela não vem no espectro contínuo, né? Pensa na energia que eu poderia ter aqui se eu fosse eu dentro desse poço potencial. Então eu estaria entre 0 e A, né? Seria duas paredes de concreto infinitamente altas e infinitamente grossas, né? Ou seja, chance de escapar a zero. Qual a energia que eu posso ter ali dentro? Ora, minha energia ali dentro, ela é puramente cinética, você concorda? Então eu posso andar para lá e para cá dentro desse poço potencial aí. E qual velocidade que eu posso ter? Qual que eu quiser. Eu posso andar a 1 km por hora, a 2 km por hora, a 2,5 km por hora, a 1,47 km por hora. Na mecânica quântica isso não é verdade mais. Ó. Eu faço as contas e eu obtenho um número discreto. Esse número é discreto. Ele vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas nunca vale meio, nunca vale 0,7. Então eu tenho os níveis de energia, tá? Quantizados, ou seja, em valores bem definidos e não podendo assumir qualquer valor
igual acontece na física clássica, tá? Então, física quântica é isso, tá? Se alguém quiser falar qualquer bobagem de botar religião, de botar espírito, de botar dinheiro, agora estão usando física quântica para ganhar dinheiro. Então, religião, espírito, sei lá, mais o diabo 4, né? É charlatão querendo te passar a perna. Então, se você não é bobo, você manda ele pastar. Agora, se você é bobo, você pode pagar para ele te fazer de bobo, né? Os trouxas servem para isso. Todo mundo tem um papel na vida, nem que seja ser trouxa. Então, o que é o importante aqui? A energia ela é proporcional a n ao quadrado. Então, o primeiro nível de energia vai ser proporcional a 1. Né? Então, vou ter um nível de energia 1 aqui. Vou ter outro nível de energia que vai valer 4. Né? O outro nível de energia vai valer 9. E assim por diante. Né? Tudo múltiplo de H sobre 8ma. Os níveis são quantizados, né? O que mais que eu posso falar aqui, né? Posso falar o seguinte. Essa aproximação é boa para n's pequenos, né? Então, n's pequenos. Porque se os n's começarem a ficar muito grande, as energias começam a ficar da ordem do valor real do posto real, né? Que é esse aqui, ó. Esse aqui tem uma altura, né? Esse posto em laranja aqui, ó. Esse aqui tem uma altura finita, né? Não é infinito. Então, para n's baixinhos, se eu estou aqui no fundo do poço, ó, se eu estou aqui no fundo do poço, não faz muita diferença quão mais alto é esse poço, né? Mas se eu estiver aqui perto, aí começa a fazer. Então, para n's pequeno, isso funciona muito bem, tá? Muito bem mesmo. Então, quanto menor for a energia, mais estável, né? Mais estável é o núcleo. Porque quanto menor a energia, mais no fundo do poço eu estou, então mais energia precisa chegar até mim, né? Pensa, bem, eu estou lá embaixo, então preciso mandar mais energia para que eu possa pular e sair desse poço, né? Então, quanto mais menor é o núcleo, quanto menor é o N, mais estável é o núcleo, né? E vamos olhar aqui, o que a gente tem? A gente tem que os nêutrons e os prótons, eles são férmions de spin meio, né? Já falei sobre isso, né? E os férmions de spin meio, eles sofrem o princípio da exclusão de Pauli. Né? Então, dois férmions iguais não podem ocupar o mesmo estado. Então, somente um férmio de cada tipo pode estar no N igual a 1. Tá? Então, quantos nucleons pode estar em N igual a 1? Ora, eu posso ter um próton, com toda certeza, e um nêutron. Um próton e um nêutron são férmions diferentes. Então, eles não são a mesma partícula ocupando o mesmo estado. Porém, eu também posso ter outro próton e outro nêutron. Por quê? Porque eles podem ter spins, números quânticos de spins diferentes. Então, se eu tiver um próton para cima e um próton para baixo, um nêutron com spin mais e outro nêutron com spin meio, cada partícula é uma partícula em estado diferente. Então, eu tenho um próton com spin mais e um próton com spin menos. Um nêutron com spin mais e um nêutron com spin menos. Note que eu não posso colocar mais nenhuma partícula aí no estado N igual a 1. A próxima partícula, obrigatoriamente, tem que estar em N igual a 2. Né? Agora, que partícula que é essa? Né? Que núcleo que é esse que eu formei com 2 prótons e 2 nêutrons? Núcleo de hélio, também chamado de partícula alfa. Tá? Então, isso explica por que a partícula alfa é tão estável. Né? Lembra da energia de ligação por nucleon? A gente tinha visto que a partícula alfa era extremamente estável. Né? Ela tinha um B sobre A grande. Né? E os múltiplos dela, ou seja, o valor de B sobre, quando o número de massa for 8, ou o número de massa for 12, o número de massa for 16, isso tinha picos de B sobre A alto, né? Por quê? Por causa disso, né? Então, as partículas alfa são bem estáveis porque elas conseguem se reconfigurar dentro do núcleo tal que todas elas estejam no nível mais baixo de energia. Se eu botar outra partícula ali, obrigatoriamente essa outra partícula tem que estar num estado de energia maior. Bem, vamos parar por aqui. Né? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre os níveis de energia e núcleos excitados. Fui.